A paz do Senhor Jesus, queridos e amados amigos internautas que estão nos acompanhando neste momento. Eu sou o pastor Anderson Gomes e eu estou aqui, queridos amados ouvintes, para trazer um momento de reflexão na palavra de Deus. Nós temos vivido num tempo em que, ao mesmo tempo que parece que há uma sede inesgotável, né, pela palavra de Deus, em conhecer a palavra de Deus, parece que as pessoas estão mais atraídos pela palavra de Deus, mas às vezes a gente acaba não vendo tanto resultado como se na verdade se espera. Se espera por aqueles que realmente desejam, anseiam por maior conhecimento da palavra do Senhor. E o que nós vamos ver aqui agora é que o importante não é só conhecer a palavra de Deus. O importante não é só você dizer, não, eu conheço a Bíblia Sagrada, nossa, tenho conhecimento profundo do Evangelho e me sinto uma pessoa confiante para se falar acerca do assunto. Mas não basta conhecer, pois a Bíblia diz que o diabo, ele tanto conhece a Bíblia, né, como ele estremece diante daquilo que ele conhece. E ele conhece realmente muito bem a palavra, né? Então, queridos e amados ouvintes, você que me acompanha, eu gostaria que você raciocinasse um pouquinho comigo o que diz aqui em Mateus, capítulo de número 7 e verso de número 14, nos diz assim, no verso 24, nos diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Bom, se a palavra de Deus nos mostra aqui, está bem claro, o próprio Jesus ele deixou claro que aquele que ouve as suas palavras e guarda e pratica as suas palavras, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Isso nos dá a entender que há uma grande diferença e nós devemos analisar o significado disso. Ele diz aqui, quem edificou a sua casa sobre a rocha é semelhante ao homem, aquele que ouve a palavra de Deus e guarda, é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a rocha, que depois de construída, vindo contra ela a chuva, transbordaram rios, o vento bateu com ímpeto contra aquela casa, mas aquela casa não caiu, né? A casa continuou de pé intacta. E isso aí é uma comparação de Jesus. Ele está mostrando, né, a pessoa que guarda a sua palavra, que vive a palavra de Deus, ela tem essa comparação. Por mais que venha os ventos, por mais que venha a chuva, por mais que venha a tempestade, uma casa firmada na rocha sempre vai subsistir. E o que vem a dizer isso, trazendo para uma análise, né, para o evangelho de hoje, se fala de uma casa edificada numa rocha. Quando você vai edificar uma casa numa rocha, no lugar onde verdadeiramente você tem que cavar fundo, para você encontrar onde a rocha está, a profundidade em que ela se encontra, para você colocar ali o alicerce ou colocar o radier, como você entende, né? Isso significa de um trabalho, às vezes até demorado, dificultoso, vai exigir esforço de você, com certeza, né? Diante desse trabalho que você vai realizar. Então, isso nos dá a entender que se o que guarda a palavra de Deus
tem essa mesma comparação, podemos entender que o Evangelho não é tão assim como as pessoas estão dizendo hoje. Hoje se fala de um crescimento do Evangelho, 40% que está crescendo o Evangelho no Brasil, e está uma coisa linda, está uma coisa maravilhosa, mas eu não vejo, pelo menos na minha maneira na minha ótica, na forma de entender, de enxergar o Evangelho, eu não vejo as coisas caminhando por esse rumo e dessa forma. Por quê? Porque quando se fala de reformadores do Evangelho, como foi Martim Lutero, como foi Jerônimo Savonarola, como foi John Hus, como foi John Wesley, né? Como foi aí Moody e tantos outros que surgiram, que deixaram aí, tem um livro, Os Heróis da Fé, que fala a história, né, de cada um deles, que foram coisas tremendas, extraordinárias, como o pregador, né, Jonathan Edwards, que foi um dos pregadores que sacudiu a sua época, e tantos outros. Esses homens, eles foram considerados grandes reformadores porque o poder do Evangelho que eles pregavam era tão poderoso que conseguiu influenciar. Influenciar o quê? Influenciava a política daquela época. Eles conseguiram impactar todos os patamares existentes da sua época, e aquelas pessoas, a nação foi atraída a tomar uma decisão, a andar num rumo diferente. É diferente de hoje, né? Hoje em dia se fala de um crescimento. O Evangelho está crescendo no Brasil, que coisa mais linda, que coisa maravilhosa. Só que isso é mentira. Nós estamos tendo aí, não vou dizer um crescimento, nós estamos tendo um inchaço no Evangelho, porque no tempo que eu era mais jovem, nós tínhamos na igreja uma geração de jovens que eles eram dedicados, a dedicação deles era o quê? A palavra de Deus, eles eram dedicados à oração, ao jejum, eles queriam estar mais próximo de Deus. Quando liam os livros, né, como os livros dos Heróis da Fé e tantos outros livros, literaturas espirituais, eles ficavam desejosos, sedentos, por fazer a mesma coisa, por quererem ser usados por Deus da mesma maneira. E infelizmente, hoje, na geração de hoje, já não é mais assim. A gente prega a palavra de Deus, a gente percebe que há uma certa rejeição, né? Uma rejeição no tocante o Evangelho genuíno. As pessoas querem servir a Deus a seu bel prazer, da sua maneira, né? A Bíblia Sagrada está recheada de assuntos, né, que mostram quais são as características de um crente, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que verdadeiramente serve a Deus. Mas infelizmente as pessoas preferem ignorar isso. Isso tudo por quê? Porque nós temos uma qualidade de crentes que são ouvintes praticantes da palavra de Deus, que são semelhantes casa edificada sobre a rocha, tem o seu trabalho, tem a sua dificuldade, tem o seu esforço, né? Para se servir a Deus tem que ter esforço. Em toda a Bíblia Sagrada você vai encontrar que para estar à disposição de Deus tem que ter bom ânimo. O que foi que disse Deus a Josué no capítulo 1, verso 7 e 8, lá de Josué, ele diz: esforça-te e tem bom ânimo. Não é isso? Tem que ter o esforço. Paulo mesmo, ele escreveu, ele disse à igreja, quando ele disse: eu estou indo para Jerusalém, os irmãos choravam e diziam para ele não ir. Ele: não vá, porque a gente sabe que lá você vai sofrer perseguições. Ele disse: irmãos, não me constranjam. Vocês sabem que eu estou disposto até morrer. Eu estou disposto até morrer por amor à causa do reino de Deus. E outra coisa, nos importa entrar no reino de Deus com muitas lutas e perseguições. Então, quando você ouve falar de um evangelho, onde esse evangelho não só te apresenta facilidades, um evangelho onde ele não mostra para você que tem que haver renúncia, eu lamento lhe informar que você está sendo redondamente enganado por aqueles que estão tentando te levar ao céu, mas não o céu que Jesus tem para nós. Porque o céu que Jesus tem para a igreja é um céu para aqueles que verdadeiramente têm suas vidas edificadas na rocha. Se você olhar a palavra de Deus, você vai ver que aquele que ouve a palavra e não guarda, ouvintes hoje é o que não falta, né?
ouvintes da palavra de Deus hoje é o que não falta. Nós temos aí ouvintes, você vai as igrejas estão praticamente cheias, são raras igrejas que estão vazias. As que mais sofrem hoje o desprezo são aquelas que tentam aplicar, né, o evangelho, a doutrina santa de Cristo, como o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele disse a Tito no capítulo 2, e tu tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é que nós temos hoje? Nós temos hoje o povo que nem sequer fala, que ouve. Quando nós vamos falar de doutrina hoje, eles querem classificar, né? Quando se trata de doutrina, hoje existem coisas que é doutrina, tem coisas que para eles não é doutrina, são usos e costumes. Bom, como queiram. O apóstolo Paulo disse que tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, se tem coisa que é uso e costume, então tem costumes que não convém aos santos, não convém à igreja de Cristo. E nós que estamos seguindo para o alvo, que é Cristo, devemos deixar para trás as coisas que para trás ficam. Quer dizer, tudo aquilo que você viveu no passado, a vida que você tinha, os hábitos que você tinha, as práticas que você tinha, que não condiz com a palavra de Deus, deve ser deixado para trás. Deve ser esquecido, deve ser colocado de lado, né? Você deve deixar para trás e viver para o alvo. Que alvo? O alvo que é Cristo, vivendo o que? Novidade de vida, foi o que Paulo disse aos Coríntios. Uma vez que estamos em Cristo, nova criatura somos, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, meu querido, seja não somente um ouvinte da palavra de Deus, seja um praticante. Quando você se torna um praticante da palavra de Deus, você deve entender que as bênçãos de Deus, elas estarão a seu dispor. A Bíblia nos diz em Deuteronômio capítulo 28, se você ouvir a palavra, se você guardar a palavra no seu coração, você praticar o evangelho da maneira que ele deve ser praticado, a Bíblia diz que todas as bênçãos virão sobre ti. Tu serás abençoado por Deus tanto no campo, como serás abençoado por Deus na cidade. Quer dizer, não é o lugar que vai te fazer feliz. Não, você pode chegar em qualquer lugar, a mão de Deus vai estar sobre a sua vida, te abençoando, te guardando. Mas para isso você precisa de ouvir a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. São três coisas. Ouvir a palavra, né? Lá em Romanos, capítulo 10, nos diz que nós temos ouvido para ouvir. Com o ouvido se ouve, com o coração se crê, mas com a boca se faz a confissão ao Senhor, que você aceita o Senhor na sua vida. Paulo foi um grande homem que nos ensinou sobre isto. Esses dias ouvi alguém dizendo que o que Paulo escreveu foi para a época dele, não foi para a nossa época, que nós não devemos nem ficar de olho naquilo que Paulo escreveu. Bom, eu prefiro crer que exemplos da Bíblia Sagrada e o que nos diz respeito, se não teria nenhuma importância para nós nos nossos dias, não sei, então por que deixar escrito, registrado na Bíblia Sagrada? Só para virar um livro de história, só para a gente saber o que aconteceu? Não. Ali é para nós ter os exemplos, para nós viver uma vida em retidão diante de Deus, uma vida em santidade, uma vida em temor a Deus. Então, meu querido, cuidado com os ensinamentos que você recebe, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você acredita, porque você pode estar equivocado. Isso pode te levar a um prejuízo eterno, que são prejuízos irreparáveis. Hoje você e eu, nós temos a Bíblia Sagrada nas mãos para examinar. Foi o que está escrito: examinai todas as Escrituras, porque vós cuidar ter nela a vida eterna. Examine o que você ouve, o que você escuta um e outro falar, pregar. Confronte com a palavra de Deus. Se está na palavra de Deus, se está de acordo, né, com a santidade, aquilo que realmente a palavra de Deus ensina, amém. Mas se você está ouvindo um evangelho de facilidades, onde não lhe apresenta nenhuma transformação na sua vida, tome cuidado. Tome cuidado, porque você pode passar a ser apenas um ouvinte e não praticante. E o que não pratica, Jesus disse, é semelhante àquele que edificou a sua casa na areia. Veio contra ela a chuva. Os rios se formaram, tempestades, quer dizer, ele diz que veio rios em tempestade contra a casa edificada na rocha, mas também veio contra a casa edificada na areia. Isso significa, meu irmão, que tanto eu como você, ninguém está salvo de passar por grandes lutas e desafios. Nós estamos num campo de batalha.
E cada um tem que ter o compromisso de quê? De se preparar, de consagrar a sua vida, de ter uma vida separada para Deus, para que você possa ter a sua vida edificada no Senhor. Aquele que está firmado em Cristo, ele é um vencedor. A Bíblia diz, Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. O apóstolo, o salmista Davi, ele disse, o Senhor me tirou de um charco de lodo e colocou os meus pés firmes sobre uma rocha. Aquele que busca o recurso de Deus, que vai em busca do Senhor Deus de verdade, essa pessoa com certeza será um vencedor. Por isso, hoje eu lhe dou esse conselho. Analise a sua vida, como é que você está. Você é o tipo do crente que causa o impacto onde chega. Você tem impactado, você tem influenciado pessoas, você tem levado pessoas até Deus, ou você tem se tornado aquele crente, né, que tanto faz como tanto fez, aquele crente que não ata nem desata, aquele crente que não faz a diferença onde chega. Que tipo de crente tem sido você? É aquele tipo do crente camaleão que aonde chega se adapta com o ambiente? Ou é aquele que onde chega para que haja mudança? Se você é o crente que guarda a palavra de Deus e cumpre a palavra de Deus, é bem óbvio que você tem uma vida diferente. Porque aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guardam, eles sempre andam na contramão do mundo. O mundo diz que tudo pode, mas aquele que serve a Deus sabe que tudo posso, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Não sou escravo da situação. Não podemos ser escravo, onde nós sabemos que não podemos algo, mas estamos fazendo porque não temos força para combater aquilo. Não, de forma alguma. Nós temos uma alma a zelar, nós temos que prestar conta com Deus. Por isso eu aconselho você, analise a sua vida. Seja um crente que tem uma vida pautada na palavra de Deus. De que lado você está? Você é aquele que edificou a casa na rocha? Ou é aquele que está edificando a casa na areia? Cuidado, a tempestade chega para todo mundo. Tanto chega para quem tem a casa edificada na rocha, como chega para aquele que tem a casa edificada na areia. A diferença é que quem tem a vida edificada na rocha, pode vir o que vier, ele sempre está de pé. Mas aquele que tem a casa, infelizmente, edificada na areia, quando vem a tempestade, ela simplesmente cai. E a Bíblia diz que grande é a sua ruína. Então, meu querido, minha querida, analise sua vida, busque ao Senhor, peça forças para Ele, diga, Senhor, eu preciso do Senhor, me ajude a edificar a minha casa sobre a rocha. Feche os seus olhos, eu quero te abençoar com oração. Senhor Deus, em nome de Jesus eu oro pela vida dessa pessoa que está me ouvindo do outro lado. Não importa, meu Deus, o que essa pessoa esteja passando, o que essa pessoa esteja enfrentando, às vezes são dificuldades, são grandes lutas, mas o Senhor é poderoso para mudar a história deste homem, a história dessa mulher. Visita este homem, Pai. Visita essa mulher agora. Toca fortemente sobre a vida dele. Toca fortemente sobre a vida dela. Aqueles que tentam servir ao Senhor, mas ainda são escravos, são prisioneiros do pecado e da iniquidade. Que o Senhor possa libertá-los, possa transformá-los, para que eles possam ser verdadeiros servos do Senhor. Abençoa eles, ó Pai. Ajuda eles a edificar a casa deles sobre a rocha, para que eles sejam firmes e inabaláveis na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente. Eu só gostaria de deixar um recado para você. Nossa igreja pentecostal Deus é a nossa redenção, está situada aqui em Ceabra, na rua Horácio de Matos, número 477, certo? Nós estamos aguardando você. Nossos dias de culto são segunda, terça, quarta, sexta e domingo, no horário das 19 horas, aonde o Espírito de Deus tem se manifestado. Aqui mesmo na Chapada da Diamantina, em Ceabra, no estado baiano, um lugar lindo, maravilhoso, onde Deus tem nos dado a oportunidade de estar pregando a palavra de Deus. Um grande abraço, seu irmão em Cristo, pastor Anderson Gomes. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade que Deus vai nos preparar com certeza para falar com você. Que Deus te abençoe.